eu preciso buscar. Eu tenho que colocar Ele na frente de tudo. Mas eu ponho outras coisas na frente. Eu chego aqui na igreja e digo: Deus, fala comigo. Mas o Senhor vai falar: mas espera aí, você está me buscando. Não vou dizer que você não está me buscando. Às vezes nós lemos a Bíblia, nós oramos e tudo, mas nós estamos buscando, mas não estamos buscando com todo o nosso coração. Nós temos outras prioridades que nos empurram. Se eu me agradar do Senhor, Ele vai satisfazer aos desejos do meu coração. Aleluia. Eu quero declarar as bênçãos para a sua vida. Quero dizer que você é especial. Eu quero dizer que cada pessoa é maravilhosa, é única. E o amor de Deus é imenso pela sua vida. Aleluia. E nós queremos que de verdade o Senhor venha falar conosco. E para isso eu preciso de fazer uma aliança com Deus. A gente fala tanto de aliança. Se você pega um anel de casamento, você vê que é uma aliança inteira, fechada, selada. Ela não é cortadinha num pedaço onde você pode aumentar e diminuir. É um círculo fechado. A aliança com Deus precisa de ser assim. É a primeira coisa. É uma aliança que eu faço com Ele. Eu entrego tudo a Deus com todo o meu coração. Aleluia. Eu quero que você possa gerar no ano de 2023 um novo tempo na sua vida. Se você já alcançou bênçãos até o ano passado, você vai deixar agradecer a Deus e você vai dizer: Deus, eu não vou parar aqui, eu quero mais. Eu quero ir além, muito além, além do que aquilo que eu já fui até o dia de hoje. Em nome de Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que move, que me impulsiona é o seu amor. O seu amor é tudo. As outras coisas podem ser muito boas. Nós temos muitas coisas boas aqui na terra, mas eu vou dizer uma coisa: o gosto da vida, ele intensifica quando eu coloco Deus na frente. As outras coisas que são gostosas, boas, que são presentes de Deus para nós, as outras coisas, elas passam a ter um gosto melhor ainda quando Ele é na frente, quando Ele é primeiro na nossa vida. Aleluia. Entrega agora a sua vida ao Senhor. Fala: eu quero mais de Ti, Jesus. Yeah. Oh, yeah. Deus vem. Oh Deus, em nome de Jesus, venha restaurar a nossa vida, venha gerar um novo tempo em nós, no nosso coração,
na nossa vida. Porque nós queremos te seguir, nós queremos te servir, nós queremos te obedecer. Em nome de Jesus, queremos fazer uma aliança, Pai. Vem, vem, meu Deus. Deus, Ele olha para o nosso coração. Deus, Ele olha para o nosso coração. E quando Ele vê que eu o desejo, não importa a minha história, não importa o meu pecado, não importa as minhas falhas, não importa tudo que eu já vivi até o dia de hoje, não importa nada. Ele só olha para ti, Ele não julga, Ele não critica, Ele não cobra, Ele não manda, não fala, Ele não exige. A única coisa que Ele quer é que nós o amemos, porque Ele nos ama do jeito que nós somos. E Ele sabe as nossas falhas muito melhor do que nós mesmos conhecemos. Pai, em nome de Jesus, sela este lugar. Derrama fogo nessas paredes, neste ambiente. Traz a tua paz e a tua alegria. Traz a tua unção no nosso meio, na nossa vida. Faz de nós uma nova criatura. Pai, nos leva a uma nova dimensão na tua presença. Em nome de Jesus. Deus, vem agora. Deus, vem agora. Vem. Ora barabaias, sara barabaias. Precisamos de ti, Pai. Precisamos do teu amor. Nós estamos aqui, Deus, porque nós te amamos. Queremos que tudo aquilo que está na nossa vida, que não te pertence, que o Senhor ajude, Pai, arranque de nós, que nos revele, no nome de Jesus. Fala assim comigo, diz assim: meu Deus, eu te agradeço, porque o Senhor me amou primeiro, antes de mim. O Senhor se preocupou comigo. O Senhor me aceitou do jeito que eu sou, com as minhas falhas, limitações. O mais importante para ti não é que eu seja correto, perfeito, maravilhoso. Não. O mais importante para ti é que eu seja do jeito que eu sou, que eu me aceite como eu sou, e que eu queira ter uma vida contigo, acima de tudo. Que eu reconheça quem tu és. Oh, vem. Agora vem, Deus, em mim. Ó vem, ó vem, ó vem. Vem ministrar em mim.
quero que você fale com Deus agora sobre a tua vida. Coloca a sua vida diante dele. E entrega tudo aquilo. Oh, rabarabaias. Tudo que você está vivendo. Porque o Senhor deseja ministrar na sua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora: repreendido está toda fortaleza maligna, toda opressão, todo peso, tudo que possa ter se lançado contra a vida de cada pessoa neste lugar. Em nome de Jesus, rompe as cadeias, libera no nome de Jesus e nos leva a uma nova dimensão diante da tua presença. Vem, Deus, agora. Eu dou a oportunidade diante deste momento precioso, que você possa ser fiel e que você possa trazer no altar o seu dízimo, a sua oferta, como fidelidade ao nosso Deus. Em nome de Jesus, que a glória de Deus possa ser derramada sobre a sua vida. Que seja rompido as cadeias. Que o Senhor venha trazer as bênçãos e a prosperidade sobre você. Senhor, santifica. Você pode trazer no altar o seu dízimo e a sua oferta. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, agora vem. Eu quero profetizar vitória sobre a sua vida financeira. O ano de 2023 será um ano onde vai ser rompidas cadeias e bênçãos maiores virão sobre você. Nós vamos ver um milagre na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Pai, nós confiamos em Ti, na Tua presença. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir agora que o Senhor venha santificar a vida de cada pessoa. Que o Senhor venha trazer, Pai, as bênçãos prometidas pelo Senhor para todos aqueles que são fiéis e que trazem as primícias no teu altar, primícias como primeiro, e coloca a vida em consagração diante da tua presença. Santifica esse altar e santifica, Senhor, a vida de cada pessoa neste lugar. Eu profetizo esta vitória em nome de Jesus. Aleluia! Dá uma salva de palmas. Obrigada, Senhor. Eu convido você para se assentar. Eu quero cumprimentar você. Eu quero cumprimentar aquele também que vai estar conosco neste culto pela internet. Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Eu quero abrir a palavra de Deus e eu posso usar ali? Eu quero passar algumas coisas. Eu fiz especificamente os tópicos para você poder anotar. E é importante, igreja, você sempre que vem para a igreja, você não esquecer de trazer o seu caderno, aonde você vai anotar aquilo que você vai estar aprendendo e você vai poder, depois, na sua casa, revisar o que você está recebendo. E estudar, amplificar, pedir que Deus possa revelar além do que aquilo que você está recebendo. Uma coisa que eu fico muito feliz é que eu ensino. E quando eu estou ensinando, a alegria daquele que ensina é quando aquele que está recebendo entende o que você está ensinando. E a maior alegria é quando aquele que está recebendo entende e ele recebe de Deus além. Ele vai além. Eu fico muito feliz por gerar filhos que possam alcançar muito mais do que aquilo que eu já alcancei. Isso significa que está multiplicando. Isso é uma alegria. Amém? Então, eu estou pondo aqui, eu quero falar sobre Abraão, e eu quero falar do que Deus fez na vida de Abraão, né? E eu vou passar os tópicos, porque normalmente nós ouvimos assim: Abraão é o pai das nações. Abraão é uma pessoa que ouviu Deus, obedeceu e foi muito abençoado. E muitas vezes nós ouvimos a respeito dos profetas a mesma coisa. Os profetas são pessoas abençoadas, fiéis, como se são perfeitos. A Bíblia é o único livro que fala além, ele fala muito além. Porque a Bíblia não fala que ninguém é perfeito. A Bíblia fala as coisas boas que você tem. A Bíblia fala as tuas qualidades, os títulos que Deus deu para você, porque você o buscou, você obedeceu pelo propósito de Deus. Mas o mais lindo de tudo é que a Bíblia mostra quem somos. E a palavra de Deus mostra o erro de todo mundo. Essa que é a diferença. A Bíblia mostra o erro de todos os profetas, de todos. É incrível, Deus mostra o erro. E mesmo com erros, e se eu começar a trabalhar na vida de Abraão, eu vou ficar chocado. Porque a gente só ouve falar que Abraão era o pai de nações e que ele era o pai da fé, e que ele era uma pessoa maravilhosa e perfeita. E aí nós temos que aprender na nossa vida. Nós temos a tendência de julgar os nossos irmãos, as outras pessoas, pelas suas falhas. Nós ressaltamos as falhas das pessoas com as quais nós convivemos. E quando nós ressaltamos as falhas das pessoas, nós não estamos agindo como Deus, porque Deus é diferente. Apesar de eu ser o que eu sou e apesar da falha que eu tenho e de tudo que eu tenho de errado, Deus me ama do mesmo jeito. Ele não olha para minha falha, Ele olha para o meu amor, o amor. Ele pega ali todo sujo, ensanguentado, abandonado, cheio de falhas e falta, com caráter distorcido, porque muitas vezes nós temos um caráter distorcido. E Deus disse: não, mas esse é o que eu quero. Agora, quando nós estamos diante da presença de Deus, nós temos que ter uma postura diante de Deus. E o que mais Deus espera de nós é humildade. Por quê? Quando eu começo a andar com Deus, vão começar a manifestar as minhas falhas. Eu vejo tanta gente que ouve a palavra de Deus
E quando começa a chegar e confrontar as falhas, em vez de se humilhar e de dizer humildemente, é verdade, eu sou assim, eu tenho essa falha, eu tenho aquela falha e tudo, Pai, muda a minha vida. O mais feio é quando nós falamos, não, mas eu sou assim, eu nasci assim, esse é meu jeito de ser e eu nunca vou mudar. Quando eu faço isso, é porque eu não estou disposto a permitir que Deus trabalhe na minha vida. Vocês estão entendendo? Quando eu estou diante de Deus, eu preciso de aprender a ouvir. E normalmente se fala muito bem, mas eu comecei a estudar a palavra nesses anos todos. Eu acho que o livro de Gênesis, nós pregamos na igreja pelo menos 5 anos sem parar. Não foi 5 anos? 5 anos, eu peguei versículo por versículo e fui ensinando versículo por versículo até terminar o livro de Gênesis. Deu 5 anos aqui na igreja. E aí, nessa caminhada eu fui ficando chocada, porque eu comecei a estudar a vida dos profetas, né? E quando eu comecei a estudar a vida deles, eu comecei a ver que Deus está mostrando aqui um monte de coisa, porque o Senhor começa a nos revelar. A Bíblia tem revelação progressiva. À medida que eu ouço, eu aprendo, eu descubro mais segredos do que está escondido por detrás do texto. Deus. Porque o livro de Gênesis, ele fala do começo de tudo, o começo de todas as coisas. Ele mostra a criação do homem. Mas antes da criação do homem, ele mostra o começo de tudo. Ele mostra como Deus criou os céus e a terra. E depois que ele criou o jardim do Éden, ele criou o homem, pôs o homem dentro do jardim. O homem passou não sei quanto tempo andando com Deus diariamente como o melhor amigo. E depois o homem pecou, desobedeceu, comeu do fruto e passou o direito legal de domínio do planeta para Satanás. Depois começou uma população, filhos e filhas, e aconteceu a história do pecado. E o primeiro pecado registrado, depois da queda do homem, foi os seus 2 filhos. Os 2 filhos que competiram um com o outro. Um ficou com ciúmes do outro e um matou o outro por causa dos ciúmes. E a palavra de Deus fala de Caim e Abel. Não é que só tinha aqueles filhos. Porque Caim saiu para um lugar, já tinha população, e ele construiu uma cidade. Significa que eles não foram os primeiros, foi uma história que foi registrada por causa do pecado. Então nós temos que entender, e a Bíblia vai contando toda a história do homem, o início de todas as coisas. Depois não existia lei, e por não ter lei e não ter parâmetros para o homem se perdeu de uma forma que não tinha mais retorno. De tanto pecado que ele cometeu, é que não tinha lei, não tinha direção. E Deus se arrependeu de ter criado o homem. E quando Deus se arrependeu de ter criado o homem, veio o dilúvio. E quando veio o dilúvio, Deus salvou a terra, por causa que no meio dos homens existia um ainda que era normal. A maioria dos homens já eram demônios materializados, não tinham mais retorno, não tinha mais cura. Eu quero dizer uma coisa: existem pessoas que se infiltraram no pecado de uma tal forma, que já estão tão possessos, que eles estão se transformando, e eles vão chegar ao ponto de ficarem como Satanás. Eu digo demônio materializado. Quando uma pessoa se torna um demônio materializado, não tem mais retorno. A gente fica pensando, não, Deus tem. Só que quem vai saber que não tem mais retorno não é você não, viu? Nem eu, ninguém. É
Porque eu não tenho que julgar. Mas é por isso que durante muitas vezes na história, Deus destruiu a terra. Destruiu a terra quando houve o dilúvio. Destruiu Sodoma e Gomorra. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra e matou tudo que tinha lá? Por quê? Porque eles já eram demônios materializados, eles não tinham mais parte humana. Eles já eram tão possuídos pelo mal, tão possuídos que não tinha mais volta. E muitas vezes Deus falava assim, Deus falou assim para os seus servos: destrua tudo, vai, mata tudo, mata a todas as pessoas, mata todos os animais, tudo que tiver lá, porque tudo que tiver lá está contaminado, para que o homem não seja destruído. Deus fazia esse nível de limpeza. Quando o homem se entrega ao ponto de não ter mais retorno, Deus fez isso. Samuel, Deus falou assim: vai lá e destrói tudo. Não, eu não vou destruir. Eu vou pegar agora aqui o rei, vou pegar os gados, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Ele trouxe os demônios materializados. Eu tenho que obedecer. Deus mandava. Destruía, não tem jeito. Deus não vai fazer isso aqui na terra agora. Isso foi no Velho Testamento. Porque o povo provavelmente tem muitos lugares aqui na terra que já era para ter destruído. Porque hoje eu acho que nós já ultrapassamos Sodoma e Gomorra muitas vezes. Em muitos lugares. Mas agora é o tempo final. Deus só vai fazer um juízo, gerar o juízo, quando terminar o tempo. Aí o tempo aconteceu. Mas voltando aqui, então houve o dilúvio. Depois que houve o dilúvio, o povo veio sobre a terra, foram sempre 10 gerações, e passou aquele tempo, e veio, e eles começaram, Nimrod, ele se tornou um grande caçador, mas é contra Deus. E ele construiu cidades. E ele quis ser como Deus. E como ele quis ser como Deus, ele quis subir aos céus. E ele construiu uma torre gigante, e ele disse: eu vou construir uma torre tão grande que vai chegar nos céus e eu vou ter autoridade. E juntou toda a população, e Deus falou assim: ninguém vai subir e extrapolar aquilo que eu ensinei. E Deus mandou juízo, e a torre de Babel dissolveu, e o povo começou a falar em outras línguas, e Deus espalhou, porque muitas vezes quando há pecado, há o quê? Deus espalha as pessoas, cada um para um canto. Foi o que aconteceu na Torre de Babel. Passaram mais gerações, e Deus disse: está chegando a hora, eu vou ter que formar uma nação, porque eu prometi em Gênesis que enviaria sobre a terra o Salvador. Mas para eu enviar à terra o Salvador, eu preciso formar para ele um berço. Ou eu preciso formar, para que o Salvador chegue na terra, um embasamento, segundo os meus princípios, para ele chegar e atuar aqui na terra. Então Deus resolveu escolher no meio do povo um cara que morava numa terra que era como uma grande metrópole, chamada Ur dos Caldeus. E Deus viu que aquele homem era um homem temente dentro dos conceitos, apesar de ser uma cidade muito idólatra. Porque a cidade de Ur dos Caldeus tinha um templo de 7 andares. Todas as casas tinham em média de 2 andares. E tinha um templo de 7 andares. E nesse templo eles faziam oferendas, e eles sacrificavam os seus próprios filhos a Baal. E ele foi criado no meio daquilo. Assim foi Abraão. Morava no meio desse tipo de sociedade.
corrupta. E Deus disse: eu não tenho como preparar esse homem. Eu não tenho como preparar esse homem dentro da terra dele, porque a mente dele está formada. Os conceitos que ele tem são os conceitos de Ur dos Caldeus. Para eu formar um povo, eu preciso de formar segundo o meu coração. Então Deus viu que só tinha uma solução: tirar Abraão da terra dele, enviar para o lugar e tratar com o caráter, com a vida, com os conceitos, na trajetória para levar ele para uma outra terra, onde naquela terra ele criaria um povo, uma nação que tivesse os valores e os conceitos que Deus tinha preparado para ele. Vocês estão entendendo? Está vendo que eu estou trazendo um panorama? Então, nós vamos tentar falar um pouco da aliança que Deus criou com Abraão. E o objetivo da aliança de Deus com Abraão era formar o povo de Israel. Criar o povo de Israel. Porque ele veio de uma cultura do mundo, idólatra. E ele precisava de aprender, ele era uma pessoa almática, que andava o tempo todo pelas emoções, impulsivamente. Eu falei: meu Deus, eu comecei a estudar essa história, comecei a estudar esse homem, e eu comecei a ver: Senhor, mas olha, esse homem com todas essas falhas, o Senhor o escolheu? E às vezes a gente dentro da igreja: fulano tem problema disso, ciclano tem problema disso. Deus não olha o problema, Deus olha o desejo do coração de cada um. E se eu desejo e estou pronto, Ele vai mudar a minha vida. Somos tudo farinha do mesmo saco? Somos tudo falhos e pecadores? Mas Deus nos tira para trazer uma nova história. Aleluia! Então nós vamos andar um pouquinho, e eu vou ler Gênesis 12, de 1 a 3, e vou pedir ao Espírito Santo que me capacite para que eu possa falar isso aqui e terminar o assunto em nome de Jesus. Bem, ora, o Senhor disse a Abrão, assim era o nome dele: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O primeiro passo quando nós nos convertemos, nós nos entregamos a nossa vida a Jesus. A primeira coisa que eu preciso de entender é que Deus está me chamando para mim fazer parte de uma nova família. E Ele disse para Abraão: olha, você vai sair da sua casa, da sua terra, da sua parentela, dos seus conceitos, dos seus valores, da sua mãe, do seu pai, aquilo que você foi criado. Porque a gente é cheio de conceitos, gente. A gente acha que não. Eu digo, até o rapaz, até a pessoa que é lá do interior, que mora no meio da colônia e que nem conhece, não sabe muito ler e escrever, é bem colono, bem simples, essa pessoa tem cultura também. Ela também tem conceitos, ela também tem ideais, ela tem valores. Todos nós temos, somos formados. E para que eu possa andar conforme Deus, eu tenho que saber que da mesma forma que Deus falou com Abraão, Deus fala comigo quando eu me converto. Sai da tua terra. Não é sair fisicamente, pegar uma mochila e mudar para uma outra cidade. Não é sair, ali era. Porque a Bíblia é assim. São histórias literais, reais, em todo o Velho Testamento. São histórias reais que aconteceram com as pessoas. Mas, quando nós lemos a palavra, nós trazemos aquilo que aconteceu, ou que ele ensinou, ou que se foi orientado por Deus, nós trazemos para a minha vida hoje.
Aquilo que Deus falou para Abraão lá no Velho Testamento, hoje, quando eu sou chamado por Deus, Deus fala também comigo. E o que ele diz? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aqui está o objetivo de Deus para a vida de Abraão. Deus diz: eu farei de ti uma grande nação. Foi um homem sozinho, que morava numa terra difícil, que foi tirado daquela terra, e Deus falou assim: eu vou te tirar dessa cultura, dessa terra, dessa família, de tudo que você conhece, e eu vou começar a te ensinar tudo de novo. Quando uma pessoa vem para a igreja, ela é chamada para mudar. Mas se ela negar a Deus, e ela não estiver desejosa de mudar a cultura, nunca a vida dessa pessoa vai ser transformada. Uma vida só é transformada quando ela sai da casa dela. Da casa, da mamãe, do papai, dos valores que a gente tem. Eu preciso de gerar uma cultura nova dentro de mim. Não é que eu vou abandonar minha casa. Eu não vou abandonar minha mãe, não vou abandonar meu pai, não vou abandonar minha família. Não é nesse nível, não. Eu vou sair para formar uma nova cultura dentro de mim. Eu já estou com cultura estabelecida. Só que a cultura estabelecida por mim não é a cultura que Deus tem preparado para mim. E na minha cultura pode ser muito boa. A minha mãe pode ser muito bom, o que eu aprendi pode ser muito bom, o amor que eu tenho pode ser bom, o que eu aprendi tudo é muito bom. Mas o que Deus tem é perfeito. O que eu prefiro? Manter o muito bom ou sair do muito bom e adquirir o que é perfeito? Então assim, eu saio de uma, pode ser boa, pode ser que não seja, pode ser que minha vida é uma bagunça, pode ser que a minha cultura é terrível, minha família é dificílima, tá? Não importa se é difícil, se é boa, se é perfeita. Com certeza, aquilo de onde eu vim, Deus quer fazer uma nova história e mudar a minha cultura. Ele diz: eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e ainda traz uma promessa: e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Senhor, o cara recebeu bênção demais. Uau! Ele vai fazer uma nação, ele vai abençoar e ele vai ser erguido. Ele vai ser honrado. E ele diz: e ai daquele que tocar na menina dos olhos de Deus, eu serei o juiz. E eu vou impedir com que coisas aconteçam na sua vida. Eu vou te proteger. É o que Deus está falando. Além disso, ele diz assim: não só isso, você vai ser uma grande bênção, você vai ser uma grande nação, mas a partir dessa nação que eu vou gerar em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gente, que promessa grande é essa? Que tipo de homem nós pensaríamos assim: Senhor, esse homem deve ser um baita homem, né? Porque imagina um homem que recebeu uma promessa como essa, que a partir da vida dele, ele é só um homem, a partir da vida dele, todas as nações e todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que fantástico! É ou não é? Amém? Então, aí nós vamos agora começar, primeiro, falar sobre as bênçãos prometidas e enumerar. Primeiro, tornarei uma grande nação. Segundo, te abençoarei. Terceiro, engrandecerei o teu nome, você será honrado. Outro, você será uma bênção. Outro, abençoarei os que te abençoarem.
Também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Gente, quanta promessa que tem para um homem. É muita coisa. Amém? Então vamos dar uma continuada agora. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá, aí nós vamos. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé, estes são filhos de Abraão. Gente, aqui tem aquela promessa, todas as promessas que Deus deu para Abraão. Quando nós nos convertemos, nós somos enxertados na videira verdadeira. E todos nós podemos receber sobre as nossas vidas todas as promessas que foram mandadas para Abraão. Então, não é só para Abraão, foi para Abraão porque ele é o primeiro. Mas hoje nós podemos ser chamados filhos de Abraão. Ah, mas eu não sou judeu. Isso eu já falei umas centenas de vezes, né? Porque a partir de Abraão vieram 2 povos. Deus deu 2 visões para Abraão, isso vocês já sabem. A primeira visão foi, ele falou para a areia do mar, e ele disse, olha para a areia do mar, da mesma forma que a areia do mar é incontável, assim será a tua herança. Depois ele diz, agora olhai para o céu. Imagina no céu, onde que não existe luz, porque a gente está no meio da sociedade. E quando a gente olha para o céu, no meio da cidade, a gente não vê o céu com todas as estrelas que tem. Mas se você vai para o campo, onde que não tem luz nenhuma, e você olha para o céu, você fica impressionado com as milhares e milhares e centenas de estrelas no céu. E Abraão disse a mesma coisa. Primeiro ele diz, as bênçãos será como a areia do mar. E depois ele disse, e também será como a estrela do céu. Aqui está falando de 2 tipos de povos. Os povos que vão ser gerados pela areia do mar é todo o povo de Israel. No físico, areia do mar é povo de Israel. Mas quando ele diz estrelas do céu, é o Israel, é a herança espiritual de Abraão. Quando ele diz estrelas dos céus, ele está querendo dizer igreja, porque nós somos filhos espirituais. Não somos filhos naturais da terra, nós somos filhos a partir de Abraão também, mas somos a igreja. Então todas as bênçãos que foram prometidas para Abraão, elas são para você, para mim e para o povo de Israel. Amém? E também para os israelitas. E as bênçãos de Deus ainda ficou para... Tem outro povo. Os filhos de Ismael também receberam todas as bênçãos. E eles são muito prósperos, né? Os árabes. Amém? Também são filhos de Abraão. Bem, sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, eu e você, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então você tem a promessa e as bênçãos de Abraão sobre a sua vida. Amém? Fala assim, em voz alta, e fala assim, eu sou filho de Abraão. E como filho de Abraão, eu também tenho direito a todas as bênçãos prometidas a Abraão, ao povo de Israel. Eu quero
tomar posse destas bênçãos sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. No Salmo 105, no versículo 6 a 10 diz: vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu pacto, da palavra que ordenou para 1000 gerações, do pacto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por pacto eterno. Deus é um Deus que fala da genealogia. Toda a história da Bíblia fala da genealogia. Não é um alguém solto no espaço. Ele diz, o fulano que é filho do ciclano, que tem o fulano, o filho disso, daquilo. Deus sempre trouxe para provar que a importância para Ele é a nossa história, a nossa genealogia. Ele escreve e ele diz, vocês sois filhos, nós somos enxertados e nós participamos da herança também de Abraão. Ele confirmou, ele foi passando de geração, filho, neto, bisneto, são 4 gerações. Abraão, Isaque, Jacó, são 3 gerações. A partir de Abraão, a Bíblia conta a história de Abraão, Isaque, Jacó e de José. São as 4 gerações que estão escritas no livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis conta aquilo que a palavra de Deus diz. Aquilo que a palavra de Deus diz e mostra sobre os 10 mandamentos. Diz, serão abençoados até a 3ª e 4ª geração. E por isso Deus deixou registrado no livro de Gênesis, porque o Gênesis é o começo de tudo, as 4 gerações, Abraão, Isaque, Jacó e José, com o objetivo de trazer o entendimento para nós sobre a maldição hereditária e as bênçãos também. Ali mostra as falhas de cada um das 4 gerações e as consequências que cada um teve em relação ao seu próprio pecado. O Senhor conta tudo. Esse é um livro diferente. Nós bajulamos as pessoas. Deus não bajula ninguém. Ele diz, você é isso, você fez isso, você pecou nisso, você está errado nisso. É fato. Se alguém fala, mas você está errado nisso, qual o problema de eu estar errado nisso? Estou mesmo. Mas eu sou falho? Sou ou não sou? Amém? Se eu sou falho, eu pergunto para você, eu estou aqui para mudar. Alguém vira e fala a você, mas você erra nisso, você erra daquilo. Qual é o problema? Se alguém tem coragem de abrir a boca e de falar alguma coisa em amor, você tem que agradecer e falar assim, me ajuda, eu quero mudar. Isso é uma atitude de uma pessoa humilde. É uma pessoa que se converte. Por quê? Só as ovelhas permitem ser moldadas. Os bodes não suportam ouvir. Eles vão crescer os 2 juntos. Eles não suportam e não querem mudança. E quando chega a confrontar a falha da minha vida e do meu caráter, ali é a oportunidade que Deus tem para mim alcançar dimensões mais elevadas. Amém? Bem, então a primeira coisa foi que Abraão saiu da terra. Ele obedeceu, certo? Então ele obedeceu. Abraão obedeceu? Se Deus disse assim, sai da tua terra e da tua parentela. Ele obedeceu, ele saiu da terra.
É a mesma coisa, você hoje vai se converter. Então, amém, eu vou me converter, vou entregar minha vida para Jesus. Uau, e eu vou me converter e sou do jeito que eu sou. Eu posso mudar de um dia para o outro? Mas aconteceu algumas coisas, ali tem mais. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Foi a terra aonde ele foi criado. Bem, Atos 7, 2-7 diz: Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: Sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige a terra que eu hei de te mostrar. Quando que Deus falou com Abraão? Quando Abraão morava onde? Quando Deus chamou Abraão, ele morava na terra de Ur dos Caldeus. Ali era a terra que ele morou. É o que a palavra de Deus está dizendo. Bem, então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Então ele saiu de onde? De Ur dos Caldeus. Mas a Bíblia fala diferente. A Bíblia está falando uma outra coisa aqui. Nós temos uma confirmação que Deus falou com Abraão em Ur dos Caldeus. Amém? Mas a Bíblia fala assim, em Gênesis 11, no versículo 31. A palavra de Deus diz, Gênesis 11, 31, diz assim: Tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Deixa eu explicar agora uma coisa. O que a palavra de Deus está dizendo? Que Deus chamou Abraão quando ele morava aonde? Em Ur dos Caldeus. Mas aqui na palavra de Deus está dizendo que quem saiu de Ur dos Caldeus não foi Abraão. Aqui está dizendo que quem saiu de Ur dos Caldeus foi o Terá. Foi o pai. Alguma coisa aconteceu nessa história aqui. Qual era o propósito de Deus? Era que Abraão saísse de quem? De onde? De Ur dos Caldeus. Ele iria deixar a sua parentela. Mas ele não deixou a sua parentela. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e levou tudo nas costas. Levou o pai, levou o sobrinho, levou a riqueza, levou os bens, montou um grupo gigantesco e levou tudo para ir para a terra prometida. Eu só estou mostrando esse texto de Atos 7 que fala sobre que Deus chamou Abraão, foi em Ur dos Caldeus, porque aqui está dizendo que Abraão, não diz que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, aqui está dizendo que Terá saiu de Ur dos Caldeus, porque o mais importante era o pai. O filho não é o mais importante, mas foi o filho que foi chamado. E foi o filho que tinha que ter saído.
O lugar Harã era o meio do caminho. Ele foi. E nós vamos estar continuando isso. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria possessão dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. Então, em Atos 7, nós estamos vendo um resumo da história de Abraão. E nós estamos entendendo algumas coisas que está embutido, que está escrito aqui. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, é para você sair da sua terra e da sua parentela. E você tem que ir para a terra que eu vou te mostrar. Mas quando Abraão saiu, ele, na verdade, não foi ele que saiu, foi o pai dele que saiu. E ele, o que? Levou toda a sua herança. Quando nós nos convertemos, nós trazemos nas nossas costas uma sacola gigantesca com toda a nossa cultura, com toda a nossa família, com todos os nossos valores, com todos os nossos sonhos, com todos os nossos objetivos. Nós temos tudo já dentro de nós. Tem gente que chega e se converte. E aí, quando se converte, ele já tinha sonhos estabelecidos. Eu quero ir mudar, eu quero ir, por exemplo, lá para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eu vou morar lá, e lá eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou me casar lá, etc, etc. Você cria um sonho. Isso é antes de Cristo. Quando eu me converto, eu preciso de pegar esses sonhos e falar: Deus, os meus sonhos são esses. Toma. Deus, os sonhos que eu tenho são os teus sonhos. Os propósitos que eu penso são os teus propósitos. E você tem que ter diante de Deus a capacidade de dizer: Deus, estou disposto agora a te obedecer. E se Deus virar para mim: não, meu filho, não é você sonhou tanto de ir para o Rio de Janeiro, para lá e no Rio de Janeiro construir uma família, casar e tudo, mas eu não quero isso para você. Eu quero outra coisa para você. Eu quero que você vá lá para Curitiba. O meu sonho é que você vá para Curitiba. Se você for para o Rio de Janeiro, você vai ser destruído. Mas se você for para Curitiba, meu filho, lá você será abençoado. E você tem que decidir: eu vou fazer a minha vontade ou vou fazer a vontade de Deus? Você está disposto a negar a si mesmo, a negar os seus sonhos, a negar os propósitos, aquilo que você pensa, para poder cumprir com os planos e propósitos de Deus para você? Então, se eu não morrer para aquilo que eu sonhei, eu não vou viver. Eu tenho que estar disposto a renunciar para ouvir a voz de Deus, para cumprir com o propósito que Deus tem para mim. Muitas pessoas, quando se convertem, já estão com a mente, com os conceitos, com o jeitinho da família, o papai, a mamãe, o coração, tudo envolvido de tal. Não é que eu não posso amar meu marido, ou amar meu filho, ou amar minha família, ou amar minha mãe, ou amar meu pai, ou amar minha casa. Não é isso. Mas eu preciso de entregar tudo
e falar: Senhor, passa uma peneira na minha vida e tira da minha vida tudo aquilo que não é segundo os teus propósitos. Senhor, se eu sonho dessa forma, eu estou falando contigo, Deus. Eu estou disposto a mudar. Mas se você for, é meu jeito, eu não vou mudar, assim, sempre foi assim, a minha casa é assim, a minha mãe é assim, minha família é assim, meu jeito é assim. Nunca Deus vai poder usar a sua vida. Deus só vai usar a sua vida se você morrer. Morrer para os seus sonhos, receber os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus são maravilhosos. Amém? Então vamos continuar. Darei como propriedade a terra de Canaã. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna. Deus, quando Ele fala, Ele não muda. Ele diz: eu tenho uma palavra, eu nunca vou voltar a minha palavra atrás. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o Deus deles. Deixa eu dizer, quando Deus é dono da terra, Deus tem o direito de dar para qualquer pessoa na terra aquilo que Ele quiser. Qualquer pessoa. E Deus escolheu dar para o povo de Israel a terra de Canaã. Essa terra foi dada para o povo judeu. E em Abraão, eles saíram do Egito e eles foram sendo tratados e preparados por Deus e moldados por Deus em choques culturais até chegar na terra de Canaã. Agora eu vou só contar uma coisa para a gente entender. Porém, eles foram para Canaã e houve alguns pecados que Abraão cometeu, houve erros que ele cometeu. E por causa desses pecados que ele cometeu, veio maldição sobre Abraão. E a maldição que veio sobre Abraão é que toda a sua herança iria para se tornar escravo. E eles saíram e eles foram escravos no Egito. Não importa como foi através de José, foi não sei o quê. Eles foram e eles perderam direito à sua terra. Eles saíram de Canaã e eles foram levados para onde? Para o Egito. Acabou o tempo. Pagar o preço da maldição por 4 gerações. 400 anos são 4 gerações. Quando chegou no final das 4 gerações, o Senhor manda o libertador Moisés. E disse: agora eu vou tirar vocês da escravidão. Pagou-se tudo o que tinha que ser pago. Vocês passaram por todas as coisas que tinham que passar. Agora eu liberto vocês. E agora vocês vão voltar para a terra que eu preparei para vocês. Amém? Agora vocês vão voltar para a terra que eu preparei para vocês. Aonde que era a terra? Que a terra era deles. Qual era a terra que era deles? Canaã. Mas eles voltaram para lá, saíram do Egito e foram para a terra de Canaã. E quando eles estavam à beira das portas de Canaã, eles mandaram espias para ver como era a terra. E quando eles foram ver, os espias voltaram e 4 espias disseram: cuidado, nós não podemos ir com eles, eles são muito poderosos. O povo que mora nessa terra são gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles, eles são muito poderosos. Eles olharam através dos olhos. Eles esqueceram da promessa. Aquela terra era do povo de Israel. Presta atenção,
era a terra do povo de Israel. Mas como o povo de Israel se tornou escravo por 400 anos no Egito, a terra não ficou parada, não tinha guardas, espias, e não tinha muros que podia impedir com que pessoas chegassem naquela região. Então, o que aconteceu nesses 400 anos é que outras nações, outros povos foram e tomaram posse daquela terra que era do povo de Israel, era de Deus, Deus que pode dar. Então, para que eles pudessem voltar a possuir a terra que Deus tinha dado para eles, eles precisavam de lutar. Eles precisavam de guerrear. Eles precisaram de tomar o quê? Posse da terra. Para tomar posse da terra, eles precisariam de combater. Eles vão agora guerrear. Eles precisaram de lutar. Eles precisavam de retirar aquele povo que diante de Deus era posseiro. Mas esse povo que era posseiro já tinha construído até cidades. Moravam lá. E aí? E agora? Eu só estou passando, estou indo mais na frente para a gente entender, porque eu preciso de trazer um panorama da Bíblia para vocês. Né? Então a terra é do povo de Israel. A terra foi dada para quem? Para Abraão e a sua descendência. Uau! Né? E ele disse, Deus disse que estabeleceria aliança eterna com Abraão, para sempre. Sempre aquela terra vai ser do povo de Israel, em todos os séculos dos séculos dos séculos. Aquela terra é do povo de Israel. Amém? Toda a terra de Canaã, onde agora você estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e seus descendentes, e serei o Deus deles. Bem, de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. A aliança que terá que ser guardada. Deus sempre traz uma simbologia ou um pacto para quê? Para que uma aliança seja cumprida. No Novo Testamento, a aliança que Deus trouxe para a igreja é: você entrega a sua vida para mim. E em consequência, eu vou te abençoar. Mas para confirmar essa aliança, o pacto que vai gerar essa aliança é o quê? É o dízimo e a oferta. É o dízimo e a oferta que sela a aliança que eu estou fazendo com Deus. Por quê? É através do dízimo e oferta que a igreja é sustentada. E a igreja é a família de Deus, é a casa de Deus. Quando eu não dou o dízimo e oferta, eu estou debaixo de maldição. O meu dinheiro some, gente. Ele some. Alguma coisa, por quê? Só haverá a bênção de Deus quando eu fizer a aliança completa. A aliança que Deus fez é através do dízimo e da oferta. Eu estou falando porque foi assim que aconteceu com Abraão. Amém? Bem, qual é a aliança aí? Todos aí diz assim, ó, olha como Deus falou para Abraão: todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, no prepúcio. Terão que fazer essa marca que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Então, um pacto que Deus fez com o povo de Israel é a circuncisão. Tá? Isso é povo de Israel. A circuncisão era um ato que acontecia, uma cirurgia que se fazia em todos os homens do sexo masculino e tiravam do órgão sexual a pele que cobre, que chama a pele do prepúcio.
tá? Essa pele eles cortavam e este homem ficava sempre sem essa pele. Isso se chama circuncisão. Isso era um pacto entre Deus e Abraão. Foi dessa forma que Deus estabeleceu para quê? Para se concretizar o ato. Eu só quero explicar uma coisa. Nós estamos hoje vivendo na igreja, tá? Se você quiser circuncidar você ou seu filho, tudo bem, é saúde. Porque foi feito testes de que todos os homens circuncidados não produzem, não geram nas mulheres às quais eles são casados, nenhuma delas tem câncer. Existe uma limpeza no homem que não traz coisas para as mulheres. Pode fazer. Agora, biblicamente falando, eu não sou judeu. Você também não. Você é igreja. Não existe a necessidade de você cumprir a lei como acontecia com o povo de Israel. Agora é lei espiritual. Antes era lei natural, tá? Só pra gente, mas a apóstola falou na igreja que os homens devem ser circuncidados, que isso foi o que Deus falou para Abraão. Foi. Existe uma coisa, povo de Israel, existe outra coisa. Igreja, quando a igreja começou, eles estavam desejando cumprir com os gentios e ensinar aos gentios a seguir todas as leis judaicas. E Deus veio para trazer e revelar para eles. Eu não vou falar agora o assunto. Mandou um lençol do céu e disse: não. Vocês não são povo de Israel, vocês são igreja. Igreja não precisa de cumprir as leis do povo de Israel. Igreja é outro tipo de povo. Existem dois povos. E um povo é povo de Israel. O outro povo é igreja. Então nós temos que cuidar, porque muitas pessoas não compreendem isso. Deus veio Deus veio trazer... alertar, ele pegou o povo que estava, porque começou o seguinte, Paulo, que começou a trazer o evangelho para os gentios. Antes, gente, todo o Velho Testamento, e em todo o período de Jesus Cristo, os únicos que recebiam a palavra de Deus eram só os judeus. Porque Jesus disse assim, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Aí ele disse, tá bom, eles não quiseram, os judeus não quiseram ouvir, e não reconheceram Jesus Cristo como Salvador. Então ele disse, então a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, Deus veio para os judeus, e aqui nós estamos falando do povo judeu, e aqui tem as leis para o povo judeu. Hoje existe muita confusão, e tem muita igreja evangélica que começou a trazer o judaísmo para dentro da igreja. Não é isso que o Senhor ensinou. Tem gente que vira judeu. Olha, se a gente conseguisse fazer as festas bíblicas, ótimo, pode fazer. Não tem problema nenhum, porque são festas instituídas por Deus. Mas eu não tenho que seguir as leis e as normas judaicas. Eu sei que hoje eu vivo no sobrenatural. Eu preciso de seguir, sim, a palavra, porque eu sou o quê? Igreja. O povo de Israel é uma coisa, igreja outra coisa. À medida que eu vou falando o assunto, eu vou ensinando. Eu vou esclarecendo para que não tenha dúvida na vida na cabeça de nenhum de vocês. Imagina, eu falei isso aí, eu falei assim, agora eu vou ter um filho, já vou circuncidar. A Bíblia diz que eles circuncidavam os filhos no 8º dia de vida. Né? E aconteceu um fato lá, muitos fatos, nós vamos ter condição, a gente pode falar sobre isso aí, e um povo, que agora eu não vou falar, Deus virou para ele e falou assim, você vai casar com a minha filha, sim, então eu como rei, então vocês têm que seguir todos os rituais, e num só dia foi circuncidado todos os homens daquele lugar. É uma história longa, mas eu estava querendo obedecer a lei, é a lei dos judeus, amém? Alianças e momentos em que Abraão buscou a Deus. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. Abraão, pois,
edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então a primeira coisa que nós vemos, nós vamos andar, eu acho que com certeza eu vou ter que fazer vários cultos para trazer esse embasamento, porque em vez de eu passar, eu estou indo e cada assunto eu estou esclarecendo. Então é melhor assim, tá? Mas a primeira coisa, Deus chamou Abraão. Amém? Aí depois que Deus chamou Abraão, ele fez uma aliança. Ele buscou a Deus e ele levantou um altar a Deus. Isso nós estamos ainda em Gênesis, no capítulo 12, aqui no versículo 7. Então apareceu o Senhor a Abraão, disse: a tua semente darei essa terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Aqui nós vemos o que? Abraão, depois que Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela, ele obedeceu. Ele saiu. Mas, como eu disse, ele não saiu sozinho. Veio o pai dele junto. E veio toda a casa junto. Então, ele obedeceu pela metade. Ele obedeceu sair. Mas ele levou junto tudo que ele tinha. A gente se converte assim. A gente se converte e entrega ao Jesus. E a gente leva junto conosco toda a nossa cultura, os nossos valores, a nossa personalidade. Tudo que a gente acha que é certo e errado, a gente traz junto. Abraão também trouxe junto. Mas ele confirmou a aliança. Ele fez um altar e nesse altar ele começou a glorificar a Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer, nós vamos trabalhar e nós vamos ouvir o que Abraão fez certo e o que Abraão fez errado. O que estas coisas trazem para a minha vida, como que eu vou me enxergar através da vida de Abraão. Deus está mostrando que Abraão foi um homem muito importante. Para Deus, ele foi especial porque ele foi separado. Ele foi separado por um propósito. E aquilo que eu falei, ele escolheu um homem falho, ele escolheu um homem almático, ele escolheu um homem que tinha os seus conceitos e que não obedeceu a Deus como deveria ter obedecido, porque ele levou o Terá e levou Ló. Ele levou o sobrinho, mas quando a gente começa a estudar sobre o sobrinho, a gente vai chegar a um ponto que eles chegaram lá perto de Ur dos Caldeus, e porque eles eram nômades nesse período, depois que eles saíram, e eles foram andando para chegar na terra prometida, e eles deitavam, punham as tendas e tal, e aí ele chegou e tinha o sobrinho Ló junto com ele. Mas por que o sobrinho do Ló era importante para ele? O sobrinho Ló era muito importante para ele. Por que o sobrinho Ló era muito importante para ele? Por quê? Porque o irmão dele morreu. E ele, então, resolveu assumir o sobrinho como seu próprio filho. Então, o sobrinho dele não era sobrinho para ele, era o filho dele, que ele amava. E eu digo, muitas vezes nós também temos sobrinhos, parentes e pessoas que nós amamos intensamente. Deus falou assim: sai da tua terra e da tua parentela. Só que o sobrinho de Abraão não era um bebê. Quando Abraão saiu da terra, o sobrinho Ló já tinha tudo que Abraão tinha. Ele tinha gado, ele tinha animais, ele tinha riqueza. Ele era um homem adulto, já formado, que já tinha tudo. Servos e servas. Quando Ló saiu junto com Abraão, não era um bebezinho de 10 anos de idade que Abraão precisava de cuidar. Ele já era um homem formado, com família, com casa, com tudo, com dinheiro, com tudo. Não era para Ló ter ido junto. Não era para o pai ter ido junto. Talvez se o pai tivesse ficado em Ur dos Caldeus, não teria morrido em Harã.
Ele esperou o pai dele morrer para continuar. Aí a Bíblia, agora saiu Abraão de Arã. Ali que começa a trajetória dele. Porque quando saiu de Ur dos Caldeus, quem saiu foi o pai. Mas realmente a obediência, ele teve que primeiro o pai morrer. Eu digo, você tem que deixar seu pai morrer. Você tem que deixar sua mãe morrer. Você tem que deixar o seu ídolo morrer. Você tem que deixar a sua história morrer. Você tem que deixar tudo para trás. Eu me converti. Acabou. Eu não posso, não é a minha mãe que me manda mais. Não é a cultura da minha mãe que me orienta mais. A partir de agora, eu sou adulto. Deus chamou a mim. Eu tenho que seguir, eu tenho que ouvir e ir na direção. E eu não posso mais seguir a minha casa, a minha família e a minha parentela. Senão eu nunca vou cumprir com o propósito de Deus. Vocês estão entendendo? É muito profundo o que eu estou trazendo. E eu quero que o Espírito de Deus possa completar no seu coração aquilo que nós estamos falando. Tem tanto para falar. Eu estou querendo trazer a cultura de Deus para você entender o que significa se converter. Não é converter, vir para a igreja, aprender a falar glória a Deus, aleluia, cantar música, conhecer a Bíblia até intelectualmente, não. Quando a gente se converte, a gente precisa de mudar de cultura. A gente precisa deixar a nossa casa, a gente precisa estabelecer uma nova família, a gente precisa de estabelecer um novo costume, a gente precisa de ter mais uma cultura diferente. Cuidado, porque quando nós colocamos o filho na frente, quando nós colocamos o marido em primeiro lugar, quando nós colocamos a mãe em primeiro lugar ou o pai, nós estamos em desobediência. E muitas vezes quando a gente coloca o pai no lugar, ou a mãe, ou o filho, o irmão, o parente, o vizinho, aquele que tu ama demais, você vai perder o propósito de Deus na sua vida. Você pega o seu filho, você pega a sua mãe, e você fala, eu os amo. Tu vai cuidar deles a partir de agora. Tu, Senhor, é que vai cuidar do meu filho. Tu, Senhor, é que vai cuidar da minha mãe. Tu, Senhor, é que vai cuidar da minha família. Se eu idolatrar, eu vou perder tudo. E se eu ouvir os conselhos da minha mãe, do meu pai, que são contrários à palavra de Deus, eu estou perdido, eu vou me ralar. Vocês estão entendendo? Claro que eu amo a minha família, mas eu tenho que fazer a diferença. O Senhor falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Foi muito difícil, porque Abraão era muito ligado à família, ligado à casa, ligado a tudo, que ele levou Ló, que ele levou o pai, que ele levou tudo que ele tinha, que ele levou a cultura, tudo ele levou. Mas Deus está querendo trazer uma coisa nova. Eu preciso de abandonar do eu, o orgulho que eu tenho da minha casa, da minha família. A minha família não é a melhor do mundo, a minha família é falha. Eu tenho que amar intensamente, mas eu preciso fazer a diferença. E eu preciso de ter outros olhares, porque às vezes eu não enxergo. Porque eu amo tanto a minha família que eu não enxergo o que a minha família tem. Minha família tem pecadores, prostitutos. A minha família tem bandidos, tem drogados, tem gente viciada em bebida alcoólica, tem gente que é má, tem gente que é ladrão. Assim, peraí. A minha família tem um monte de coisa, mas eu não enxergo. Eu não aceito que falem, porque eu amo muito. Em nome de Jesus, quebra o teu coração. A minha família pode ser uma família idólatra, mas eu não aceito, ninguém fala da minha família. Ai, você fala, não estou falando da família de ninguém, eu estou falando do que a Bíblia ensina. Qual o problema de eu saber que eu tenho problema de alcoolismo na minha família? Qual o problema de saber que a minha família tem problema de roubo? Qual é o problema? Ele é pecador, o meu pai é pecador, minha mãe é pecador, meu tio é pecador. Eu amo muito, 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 mas eu preciso
de olhar com os olhos de Deus, não com os olhos da alma, não os olhos com o meu coração. Eu tenho que falar: Deus, eu entrego a minha casa a Ti, cuida dela, eu vou seguir e fazer, se eu puder, se o Senhor me der condições, eu vou ajudar a minha casa. Mas em primeiro lugar, quem cuida da minha família é o Senhor. Vocês estão entendendo? Isso é muito profundo. É muito profundo. Nós vamos trabalhar mais. O Espírito Santo começou a falar, eu não sabia. Pensei que ia ser muito rápido. Mas, por favor, pode tirar. Mas, eu só passei para você 11 WhatsApp, né? Pode. Só 11. Tem muita coisa. Então, em nome de Jesus, fecha os seus olhos, coloca a sua vida diante de Deus. E eu vou te ajudar. Eu quero falar uma coisa para a igreja. Igreja, a apóstola Geisa, quando fala, em primeiro lugar, eu não estou atacando a sua vida, eu não estou atacando a sua família, eu não estou atacando, estou falando que você é pecador, que você fez isso errado. Não é isso. Quando eu estou aqui no púlpito, eu preciso te ensinar os princípios. Mas se você não está vivendo esses princípios, tem a sala de aconselhamento, que eu estou ali para te ajudar, você vencer, eu estou ali para te ajudar, você sair. Muitas pessoas estão na igreja, já passaram pela igreja, e não suportaram quando tinha enfrentamento com a cultura própria. Porque existe idolatria no nosso coração. Nós temos que ter coragem de entregar a nossa vida a Deus. E eu quero fazer uma oração, eu quero que você faça a sua oração. Nós vamos fazer várias orações, Deus vai dar direção, mas eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Você vai dizer assim: meu Deus, eu agora estou entendendo o teu chamado na minha vida. O Senhor me chama como Abraão. Eu tenho que sair da minha terra. E eu já saí da minha terra, porque eu entreguei a minha vida a Ti. Mas o Senhor disse que eu tenho que sair da minha parentela. Eu tenho que deixar os meus valores, os meus conceitos, a minha ideologia, a minha formação. Eu quero entregar tudo a Ti. Passa a peneira do Teu Espírito na minha cultura. Mostra-me as coisas boas e eu Te agradeço por elas. Revela-me as falhas da minha casa, da minha família. Eu estou aqui para ter coragem de dizer ao Senhor: Senhor, se a minha família tem vícios, tem problemas que me trazem vergonha, eu aceito, eu reconheço que tudo isso eu herdei, mas eu declaro que eu entrego a minha vida a Ti, Senhor, e eu Te peço, cumpra-se em mim o Teu propósito, em nome de Jesus. Muda a minha cultura, muda os meus valores. Eu quero que o Senhor escreva nas tábuas do meu coração, não os valores da minha família, de onde eu vim, mas escreva os Teus valores, os Teus princípios. Eu quero aprender a ser como Tu queres que eu seja. Ajuda-me a vencer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sei que isso é difícil. Pode falar. Eu sei
que isso é difícil. Eu sei que isto está dentro das minhas células, da minha entranha. Mas em nome de Jesus, eu me coloco no altar. Revela a minha falha. Eu quero começar a me tornar com a cultura dos céus. Da mesma forma que para Abraão formar a cultura de Deus na sua vida, o Senhor precisou de tratar com ele. Eu me coloco. Trata comigo. Trabalha em mim. Me faz, Pai, semelhante a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cumpra-se em mim a Tua vontade. Porque eu quero receber as bênçãos de Abraão. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique em pé, por favor. Eu vou orar por você. Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles que estão recebendo essa palavra, sejam abençoados. E que verdadeiramente o Senhor venha abrir os olhos e o entendimento, para que nós possamos sair da terra. Mas não só sair da terra, conseguir sair da parentela. E assumir, segundo o que o Senhor tem para nós. Ajuda-me, Senhor. Ajuda a tua igreja. Porque é tão difícil para nós deixar aqueles que nós mais amamos. Mas nós tiramos do coração a idolatria. Entregamos a Ti. Porque quem muda não somos nós. Nós não temos poder de mudar a vida de ninguém. Mas o Senhor pode mudar. O Senhor pode restaurar. E o Senhor pode nos tornar semelhante a Ti. Em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça, que as bênçãos, que a comunhão de Deus esteja com você. Agora e no restante dessa semana. Seja abençoado e vá em paz. Em nome de Jesus.